Olá pessoal, estamos aqui então dando continuidade à nossa quaresma com Santo Agostinho, nosso terceiro vídeo. E no vídeo passado, semana passada, eu falei um pouco sobre a questão da via da interioridade. A via da interioridade, segundo Santo Agostinho, é fundamental porque é por intermédio dela que nós vamos descobrindo Deus presente no mais íntimo do nosso íntimo, né? Ou seja, aquele mestre interior que não só sustenta o nosso ser, mas que de fato nos ilumina e nos ensina todas as coisas, no sentido que é o fundamento último de qualquer juízo verdadeiro que nós possamos emitir, né? Então, apesar de eu não ter explorado tanto isso no vídeo anterior, a figura do mestre aí interior é muito importante. Cristo é essa verdade que habita no íntimo do nosso íntimo, ou seja, dizer que Deus habita o mais íntimo do nosso íntimo significa dizer que Cristo, a verdade, habita esse íntimo nosso, de todos nós, porque nos criou e ilumina todos que vêm a esse mundo. Então, a via da interioridade nos ajuda a encontrar Cristo como mestre interior e, portanto, o caminho da interioridade, o cultivo da vida interior é muito importante devido a vários aspectos. Porém, existe também uma outra via, um outro caminho, segundo Santo Agostinho, que também é fundamental se nós queremos realmente encontrar Deus na nossa vida. No seu sermão 93, sermão número 93, Santo Agostinho diz o seguinte: desejas acompanhar Cristo lá naquele lugar onde existe suma felicidade, perfeita paz e perpétua segurança? Seria muito bom para ti chegar até lá junto dele. A questão está em conhecer o caminho para isso. Agrada-te a elevação daquelas alturas, mas a humildade é o que é o degrau necessário para atingi-la. Por que estendes teu pé desmesuradamente? Estás querendo cair? Não. Ao invés, quer ir para cima. Começa, portanto, galgando o degrau certo e já começaste a subir. Então veja que para ele aqui a via da humildade é fundamental. Em vários textos ele chama a atenção para isso. Não é à toa que ele apresenta, Cristo como mestre interior, ligado à questão da via da interioridade, como aquele que nos ilumina para a gente poder conhecer e entender as coisas e distinguir o verdadeiro do falso. Mas nas suas confissões e outros textos, Agostinho também mostra como que o Verbo encarnado, a encarnação do Verbo de Deus, o Cristo como Verbo encarnado, também é fundamental. Por quê? Porque o Verbo encarnado nos ensina a importância da via da humildade. Porque o ser humano caiu e se afastou de Deus, não só pela questão da desobediência, mas ficou de costas para Deus e desobedeceu justamente movido pelo orgulho, pela soberba. Por isso que, se o movimento de queda e de pecado pressupõe de uma certa forma sempre a questão do orgulho e da soberba, achando que não precisamos de Deus ou que somos iguais a Deus, achando que é possível atingir toda uma segurança, felicidade, paz sem Deus, Agostinho mostra que o Verbo encarnado, vem e nos ensina a via da humildade. Jesus que assumiu a nossa natureza, que se fez homem, que morreu morte de cruz, que foi humilhado, sofreu, padeceu, como nós vamos celebrar na Semana Santa, tudo isso por amor a nós. E segundo Santo Agostinho, para também nos ensinar a importância da humildade na nossa vida, que não deve ser compreendida como uma forma de ficar simplesmente se rebaixando, ou com qualquer tipo de sentimento de inferioridade, no sentido de que eu não presto, eu não consigo, não tem jeito, não dou conta de nada. Evidente que não, o ponto não é esse. A pessoa humilde é aquela que ama a verdade.
é aquela que busca a verdade e que aceita a realidade tal como ela é. Ou seja, Deus, por exemplo, somente Deus é Deus. Somente Ele é pleno, absoluto e imutável. Se eu sou criatura, necessariamente sou finito, limitado, né? Necessito de Deus. E uma criatura pecadora, mortal, mais ainda. Então eu tenho que ter a devida humildade que eu preciso de Deus, ontologicamente falando, enquanto criatura, e muito mais enquanto criatura pecadora. Que se por um lado o ser humano caiu sozinho, ele não consegue se levantar sozinho. Ele precisa da misericórdia, ele precisa da graça. Então Agostinho pergunta justamente isso aos seus fiéis. Vocês querem ir àquele lugar onde tem a suma felicidade, a perfeita paz, a perpétua segurança? Sim. Então ele diz: tá bom, seria muito bom chegarmos até lá. Só que para isso precisamos percorrer o verdadeiro caminho, que é o caminho da humildade. Precisamos imitar o Verbo encarnado, que de fato foi obediente à missão que o Pai lhe deu, que viveu esse movimento da kenosis, né? Ou seja, se tornou homem sem deixar de ser Deus. Mas não ficava ali toda hora lembrando isso. Mas ao contrário, padeceu, sofreu, né? Foi humilhado, ofertou-se a si mesmo, passou por toda a dimensão de dificuldades reais. E tudo isso por amor. O problema é que nós, muitas vezes, como diz Santo Agostinho, a gente até entra nesse caminho da humildade, até tenta entrar, mas às vezes a gente vai dando um passo, como a gente diria, maior que a perna, né? Tanto que ele pergunta: por que estendes teu pé desmesuradamente? Ou seja, por que você está estendendo o seu pé de maneira desmedida? Está dando um passo maior que pode? Isso é soberba. Na quaresma, às vezes, pode acontecer isso, né? Penitências mirabolantes, parece que há uma concorrência. Quem vai fazer a penitência mais intensa, mais forte? Não. Né? Se você quer, na quaresma, parar de comer chocolate, não vou comer chocolate, não vou tomar refrigerante, né? Ou não vou assistir televisão, tá bom, mas tudo isso deve te ajudar a realmente mudar de vida. Então, se eu estou fazendo penitência de algo, né, que em si não é pecado, comer tal coisa, ou assistir tal coisa, tá bom, não é pecaminoso, mas se de alguma forma eu preciso reorganizar aquele ponto na minha vida, a penitência na quaresma é justamente o momento propício e a forma de me ajudar a continuar isso depois da quaresma. Não adianta você fazer penitência de chocolate e aí ficar sonhando, né, que do sábado para o domingo, já ali na madrugada do domingo, fica esperando chegar a hora para, se ela vou dar no domingo eu posso dar um tempo na penitência, vou comer chocolate. Ou se não, até não come no domingo, mas depois lá no domingo de Páscoa quase morre. Então a penitência não valeu de nada. No fundo, tudo que você faz ali na quaresma tem que ser movido pelo amor a Deus, com um desejo profundo de reordenar a tua vida, de se libertar de determinados excessos, vícios. Isso é extremamente importante, é isso que o Santo Agostinho está dizendo aqui. Por isso que, às vezes, pequenas penitências profundas, sinceras, são mais eficazes do que penitências mirabolantes. Por isso que ele diz: começa galgando o degrau certo, já começas a subir. Então, se eu estou indo no degrau certo, no passo certo, eu já comecei a subir a escada da humildade e, portanto, aí me aproximando de Deus, né? Agostinho lembra muitas vezes aquilo que São Paulo diz na carta aos Romanos: não tenha um conceito muito elevado de si mesmo. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque a tentação e o vício da soberba e do orgulho é uma coisa horrível, é uma coisa terrível, que atrapalha profundamente o ser humano, né? Parece que nessa vida nós sempre vamos ter que lutar contra isso, porque esquecemos que muitas vezes viemos do pó e voltaremos ao pó. Esquecemos das nossas fragilidades, limitações e impotências que foram, né, ampliadas profundamente com o pecado. Então, mesmo que não tivesse a questão do pecado, como criatura já temos limitações, né? Já precisamos de Deus. Imagine então com a questão do pecado, mais ainda, né? Reflita sobre isso, reflita.
Será que de fato você não está com tanta dificuldade? Porque o orgulho e a soberba domina a tua alma. E você até, teoricamente, reconhece que precisa de Deus, mas no dia a dia, na prática, você vive como se Deus não existisse. Você não reza direito, você não medita as Escrituras, você não pratica o amor, as obras de misericórdia. Porque aquele que reconhece que precisa de Deus também reconhece que precisa dos outros. Que Santo Agostinho nos ajude a refletir sobre isso, a importância da via da humildade para encontrarmos a Deus. Porque, de fato, nós precisamos, ele mesmo diz isso nas suas confissões, no livro 7º, né? Às vezes ele se questionava por que ele entendeu os textos dos platônicos primeiro, para depois entender, por exemplo, os textos do apóstolo Paulo. E ele diz, é porque Deus queria me ensinar a diferença entre confissão e presunção. O presunçoso, ele já acha que ele atingiu toda uma realidade que no fundo ele não atingiu. Que ele sabe coisas que ele não sabe. Que ele acha que é capaz de coisas que ele não é. Isso é o presunçoso. Presumir que tem coisas que não tem. Achar que tem coisas que não tem. Enquanto que a confissão, ela te leva a reconhecer a grandeza de Deus e a tua pequenez. Então, ser humilde não é ficar se condenando. Ser humilde é amar a verdade e aceitar a realidade tal como ela é. Forte abraço, boa meditação e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.